Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza e calma que você não tá no canal errado não. Você está no canal Só Ideias Legais. A Márcia e o Marcelo me convidaram para vir aqui compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. E primeiramente eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, por esse espaço de vir aqui divulgar o meu trabalho, compartilhar o meu trabalho com vocês, apresentar o meu canal para vocês e também falar que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por eles para vir aqui apresentar o meu trabalho para vocês, porque o canal deles só tem ideias legais e se eles me convidaram para vir aqui compartilhar o meu trabalho, significa que eles consideram as minhas ideias legais também. Então eu tô muito feliz e eu espero que vocês gostem de me conhecer e também de conhecer o meu trabalho. Então, gente, me apresentando um pouquinho mais aqui pra vocês, como eu falei aí no começo do vídeo, eu sou a Gisele Souza, tenho um canal de DIYs e reformas e eu sou da cidade de Cotia. Eu comecei o meu canal em 2016. Lá em 2016 eu estava no finalzinho da faculdade de arquitetura e comecei o canal com o intuito de compartilhar artesanato. Eu vou deixar passando aqui para vocês alguns dos projetos que eu fazia naquela época, mas desde aquela época eu já tinha a intenção de trabalhar com decoração. Eu fazia faculdade de arquitetura e tinha tudo a ver. Mas naquela época ainda não tinha muitos recursos para investir em materiais nem ferramentas. Na época, a gente não tinha dinheiro quase nem para pagar o transporte até a faculdade. Então, imagina, manter o canal, naquela época não era possível. Então, eu ia trabalhando com o que eu tinha ali no momento. Fazia bastante coisas com retalho e bastante coisas com EVA também. E na época, eu ainda morava com os meus pais, então eu fazia também bastante decoraçõezinhas para decorar o meu quarto, para decorar ali o espaço que eu tinha, o ambiente que eu tinha. Tentar deixar ele mais bonito e mais com a minha cara. E para isso também eu utilizava palitos de churrasco, papelão, EVA, retalhos, enfim, esses materiais que eram mais acessíveis para mim naquele momento. Ainda nessa época que eu comecei o canal, 2016, 2017, 2018, eu não tinha um nicho muito bem definido no canal. Então eu ia fazendo as coisas que estavam acontecendo ali na minha vida no momento. Então eu também fazia conteúdo de cabelo, né, pintura de cabelo, coloração, essas coisas, e fazia também algumas receitinhas. Então o canal não tinha muito bem assim um nicho e os vídeos também não tinham muitas visualizações. Eu sempre gostei muito da reciclagem também e do reaproveitamento de materiais. Isso eu faço até hoje, mas a gente já vai chegar lá. Em 2019, a gente se mudou, eu e o meu esposo, a gente foi morar junto e a gente foi morar de aluguel. Nesse ponto a gente já tinha terminado a faculdade e já estava trabalhando na área também. E aí eu vi a possibilidade de conseguir casar as duas coisas. A faculdade de arquitetura, né, minha profissão, eu já estava trabalhando com isso, com o meu canal. E eu vi a possibilidade de fazer isso através da decoração, porque a gente foi morar de aluguel e a gente queria ter um ambiente mais com a nossa cara, mas a gente não podia gastar muito dinheiro, né, porque o apartamento não era nosso, não é nosso até hoje, a gente ainda mora de aluguel. Então eu ainda tenho muito isso, de ir fazendo as coisas, de ir reaproveitando o máximo de coisas possível para decorar o nosso ambiente sem gastar muito dinheiro. E aí eu conheci o estilo boho, comecei a ver bastante coisas no Pinterest, comecei a me inspirar e comecei a fazer muitas coisas nesse sentido também no canal. Comecei a fazer vasos, pinturas, bastante coisa com papelão também, e eu vou deixar passando essas coisas aqui pra vocês verem mais ou menos como era aí nessa época também no canal. Eu ainda gosto muito do estilo boho e tento trazer ele para as minhas decorações. Mas naquela época eu reaproveitava também potes, papelão, papel craft e conseguia fazer peças que me deixavam feliz e que decoravam o meu ambiente e ficava de uma maneira que eu gostava. Foi nessa época que o canal começou a ter mais visibilidade, eu comecei a ganhar mais inscritos e foi a época também que eu tive mais vontade de querer me dedicar mais ao canal e trabalhar mais com isso.
Conforme o tempo foi passando, eu comecei a fazer alguns projetos com madeira também, fui aprendendo a mexer com ferramentas e isso foi evoluindo também, a criação de conteúdo do canal. Então, nesse ponto, a minha ideia era compartilhar dicas de decoração que fossem acessíveis e que fossem mais voltadas para quem mora de aluguel. Coisas que você não precisa gastar muito dinheiro para fazer, mas que deixa um ambiente mais personalizado e mais com a sua cara. E isso que eu tô falando para vocês, gente, foi acontecendo em vários anos, né? 2021, 2022 e 2023. Entre esses conteúdos que eu ia compartilhando de ideias de decoração para quem mora de aluguel, a gente reformou o banheiro desse apartamento que a gente mora hoje, que, como eu falei para vocês, também é um apartamento alugado. Era um banheiro bem simplesinho e eu queria muito que esse banheiro ficasse mais bonito, ficasse mais sofisticado, ficasse mais agradável pra gente usar, mas eu não queria nem podia desembolsar muito dinheiro, né, pra fazer esse projeto. E na época a gente gastou cerca de R$140 apenas com tinta e verniz, essas coisas, e eu fui tentando reaproveitar o máximo de coisas possível para fazer esse banheiro, utilizando pallet, utilizando alguns vasos que eu já tinha criado anteriormente, né, no estilo boho, utilizando pinturas que eu mesma fazia para tentar transformar esse banheiro e deixar ele mais agradável pra gente viver aqui nesse apartamento. E esse vídeo foi o primeiro vídeo lá do meu canal que chegou a 1 milhão de visualizações. Então, eu tenho muito orgulho dele, gosto muito desse projeto e vai estar passando aí pra vocês também as imagens dele, pra vocês conferirem um pouquinho desse projeto, que é um dos que eu tenho mais carinho lá no meu canal. Mas uma das perguntas que a Márcia e o Marcelo me fizeram, quando eles me fizeram esse convite pra vir aqui apresentar o meu canal pra vocês, foi: por que decoração, né? Por que que eu fui para esse nicho de decoração? E essa pergunta me fez refletir um pouco e eu fui buscar lá atrás o porquê eu me interessei por isso, e eu vou contar um pouquinho dessa história também para vocês. E com isso eu vou falar também dos projetos mais recentes que eu tenho feito lá no meu canal. Desde sempre, gente, eu tive esse apego com casa, quando eu paro para pensar. Desde criança eu tive esse interesse por casa bonita, casa arrumada, casa aconchegante. Sempre gostei de casa, sempre gostei de decoração, mesmo sem saber o que era isso, porque, como eu falei pra vocês, isso vem de lá de trás, desde a infância. Na minha primeira infância, mais ou menos até uns 5, 6 anos de idade, a gente morava numa casa que era muito aconchegante e que era muito bonitinha. Eu tenho muitas boas memórias dessa casa. E essa casa, ela ficava no fundo do quintal dos meus avós. Só que aí os meus avós, eles precisaram vender essa casa e se mudaram para outra casa onde não caberia todo mundo. E aí os meus pais, eles tiveram que construir uma casa o mais rápido possível pra gente se mudar pra lá e não ter que pagar aluguel na época, porque não era viável, na época não era viável. Então eles construíram 2 cômodos nessa casa pra gente se mudar, com o intuito de aumentar essa casa ao longo dos anos e ir fazendo aos poucos essa casa pra gente morar. Eu tenho mais 2 irmãos, então façam as contas aí. Era uma casa de 2 cômodos para 5 pessoas, né? Eu, meus 2 irmãos e o meu pai e a minha mãe. Foram muitas dificuldades ao longo dos anos para ir construindo essa casa e desde sempre, também, desde criança, eu tinha esse sonho de ver essa casa dos meus pais em pé, bonita e decorada e finalizada. Eu tenho quase certeza que foi isso que me motivou também a estudar arquitetura, que foi isso que me levou por esse caminho, porque eu não tinha nenhuma referência de arquiteto na família, nem nada disso. O único contato que eu tinha com arquitetura era da televisão. Os programas de televisão que eu via de reforma, e esse era o único contato. Naquela época também não tinha muito acesso à internet como a gente tem hoje, então não tinha canal, não tinha essas coisas
para acompanhar e acompanhava programas da televisão e eu sempre achava muito incrível ver essas transformações, esses antes e depois, como a casa era, como ela ficou. E eu até imaginava que, sei lá, poderia escrever uma carta para algum programa e eles transformarem a nossa casa lá, mas isso nunca aconteceu. O tempo foi passando, eles foram conseguindo aumentar a casa, a gente conseguiu deixar a casa com 5 cômodos, um quarto para mim, um quarto para os meus irmãos, o quarto dos meus pais, sala, cozinha, a casa brasileira, como vocês sabem. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, como eu falei pra vocês, desde a infância eu tenho esse sonho, tenho essa vontade, tenho essa referência dos programas de televisão que eu assistia e hoje eu consigo eu mesma fazer essas transformações. E eu consigo gravar e eu consigo compartilhar isso com as pessoas, consigo compartilhar isso com o mundo. E um dos meus projetos mais recentes é justamente nessa casa. É na casa dos meus pais, é nessa casa que eu sempre tive o sonho de deixar bonita. Então, o último projeto completo que eu compartilhei no canal foi a transformação da cozinha dos meus pais. Vou deixar passando aqui pra vocês também. Eu contei toda essa história pra vocês entenderem que tem todo um contexto por trás, não é só chegar e fazer. Tem toda uma história, né, por trás. Todo mundo tem história e a minha história é essa. Então, recentemente eu consegui fazer essa cozinha, tentando também, ao máximo, gastar o mínimo possível. Esse é o princípio do meu canal. Gastar o mínimo possível e melhorar o ambiente. Essa cozinha foi um desafio muito grande, porque ela tinha paredes muito grossas, então ela precisava de massa corrida. Eu nunca tinha feito isso e me desafiei a fazer e fiz e passei a massa corrida e lixei e deu tudo certo. Um outro desafio muito grande que tinha nessa cozinha era o piso também. Esse piso é o piso da casinha de 2 cômodos de 20 anos atrás e foi um desafio muito grande deixar esse piso bonito, porque, como eu falei pra vocês, eu precisava gastar o mínimo possível e precisava trocar. Então, eu fiquei naquelas, será que eu quebro? Tento assentar um piso novo, mas eu achei que isso ia ser muito difícil pra mim, pelo menos por agora. Então, eu decidi fazer o básico, que não é tão básico assim, que é o cimento queimado. É um clássico, né? De muitos anos atrás. Inclusive, a outra casa que eu comentei com vocês, que eu morei na minha primeira infância, era esse piso de cimento queimado. E hoje em dia ele tá super em alta, então eu decidi fazer e foi um desafio muito grande, mas também deu certo. E fora isso também eu queria dar aquele toque de decoração para essa cozinha. Então, eu utilizei objetos que eu mesma tinha feito, como cestarias, que também ainda é dessa parte de artesanato do canal, que eu também gosto muito de produzir esses itens de decoração. Então, cestaria, quadrinhos e também reaproveitando objetos, como um rolo de macarrão, por exemplo, né? As coisas, elas não precisam ter uma função só, elas podem também servir como decoração. Então eu usei esse rolo de macarrão, achei que ficou bonito, achei que combinou. Usei colheres de pau também, colheres baratinhas que eu encontrei numa casa do norte e acho que compôs muito bem a decoração. Talvez eu esteja falando um pouco demais dessa cozinha, mas eu acho que essa cozinha representa bem a minha história e representa bem também o porquê da decoração, né? Que é o que eu falei pra vocês, é algo que vem de muito antes, vem lá da infância e eu acredito que seja isso, eu tenha escolhido decoração por esse motivo. Eu sempre gostei muito da casa bonita e eu queria fazer isso acontecer e hoje eu tenho a possibilidade também de compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas verem que é possível também transformar o ambiente delas sem ter que desembolsar rios de dinheiro. Eu acho que a arquitetura ela ainda é muito restrita e um dos meus objetivos, acho que o meu maior sonho é tentar mudar um pouco isso, sabe? Tentar mostrar que a gente pode fazer transformações com menos, que a gente pode melhorar o que a gente tem
gastando pouco. E para finalizar, além de fazer essas transformações de ambiente, eu gosto também de produzir móveis. E produzir móveis também gastando o mínimo possível e reaproveitando materiais. E eu tento utilizar esses móveis nos meus projetos, como por exemplo, nesse projeto da cozinha, eu fiz um carrinho multiuso para organizar os alimentos e temperos. E para fazer esse carrinho eu utilizei madeiras reaproveitadas, restos de pallet, então também um projeto super econômico, tem reciclagem, tem reaproveitamento e ao mesmo tempo tem um design bonito que conversa ali com a nova decoração da cozinha. Eu gosto bastante também de restaurar móveis, restaurei a mesa também dessa cozinha e eu compartilho isso também no canal. Uma outra coisa que eu fiz também para a cozinha foi uma porta para o gabinete, também gastando o mínimo possível, utilizando fundo de guarda-roupa. Então eu tenho muito isso, gente, de sempre reaproveitar, reutilizar o máximo de material possível que eu consigo. Vou deixar passando também outros móveis aqui que eu fiz lá pro canal e que vocês podem conferir lá no meu canal também. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido apresentar um pouquinho mais do meu trabalho para vocês. Espero que vocês tenham gostado também, que vocês possam ir lá no meu canal, conhecer também, ver todo o passo a passo desses projetos que eu comentei com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui, quero agradecer a Márcia e ao Marcelo por essa oportunidade, por ceder esse espaço para eu vir aqui compartilhar meu trabalho com vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de me conhecer e de conhecer o meu trabalho também. E não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante o canal deles a ter mais visibilidade também, me ajuda também. E vão lá no meu canal também e comentem nos vídeos, deixem like, se inscrevam. E comentem também nos vídeos aqui do canal, deixem like e se inscrevam no canal deles também. É isso, gente. Um beijão e eu aguardo vocês lá no meu canal também.